Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por favor, meus irmãos, podem se assentar. Prazer mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar da palavra de Deus. Bom, o tema de hoje, Deus tem falado ao meu coração já faz muito tempo. Na verdade, Deus tem me cobrado para que eu possa entender isso que Ele falou ao meu coração, primeiramente, e que hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Tema de hoje, ousadia. E eu quero declarar sobre a minha vida, e eu quero declarar sobre a sua vida, que nós sairemos daqui hoje cheios de ousadia. Que o Senhor possa falar comigo e com cada um de vocês. E a partir de hoje, nós não viveremos mais do mesmo jeito, em nome de Jesus. Ousadia. O significado dessa palavra: ação ou qualidade de ousado. Arrojo, atrevimento, audácia, coragem. Bom, o que é ousadia? Ser ousado é se arriscar. É colocar toda a sua energia naquilo que você se dedica a fazer. Ser ousado é uma forma de fazer a diferença aonde você estiver e não por um instante. Bom, ousadia é saber que tudo aquilo que você acredita pode se realizar, e glória a Deus por isso. É sair da sua zona de conforto para tomar uma ação. É saltar de cabeça em vez de apenas mergulhar os pés. Bom, você sempre vai lembrar de quem foi ousado, de quem se arriscou, de quem batalhou, de quem foi para cima. Mas dificilmente você vai se lembrar de quem teve medo, de quem foi tímido, de quem se escondeu. Dificilmente você vai se lembrar de quem ficou na sua zona de conforto. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, que verdadeiramente possamos nos encher de ousadia. Porque tem muitas pessoas que têm muito talento, mas não têm ousadia. Tem muitas pessoas que é cheio de talento, de dons de Deus, mas falta ousadia para ser instrumento do Senhor e acaba sendo esquecido pelo tempo. Bom, dentre tantos personagens bíblicos que eu gosto que poderia citar e falar sobre ousadia, eu quero citar o primeiro deles, está em Marcos capítulo 5, eu gostaria de ler com os irmãos. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E diz assim a palavra do Senhor em Marcos capítulo 25, a partir do versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Meus irmãos, olha a ousadia desta mulher. Essa mulher gastou grande parte do seu dinheiro, todo o seu dinheiro, procurando soluções em médicos, procurando soluções em remédios. Ela gastou tudo o que tinha procurando naquilo que era natural, naquilo que era humanamente possível para ela. Ela fez tudo o que podia. Imagina a situação daquela mulher depois de 12 anos,
sangrando, com aquela doença que não se curava, que não se curava, que não se curava. Até o dia que ela ouviu falar: Jesus está passando aqui. E eu quero dizer para você e para mim: o nosso Senhor está aqui. Ele não está apenas passando aqui, mas Ele se faz presente aqui. E se nós tivermos ousadia de sair daquela situação que nós nos encontramos muitas vezes, nós podemos receber daquilo que nós tanto almejamos. Aquela mulher, ao ouvir que Jesus estava passando, ela poderia ter colocado um monte de empecilho na vida dela. Ela poderia dizer: olha, eu não posso me achegar a Jesus porque eu sou uma pessoa doente. E as mulheres daquela época que tinham esse problema menstrual, ou que menstruava durante o período delas, elas não podiam estar junto com as outras pessoas. Ela deveria ficar afastada. Imagina aquela mulher de 12 anos. Ela poderia colocar o problema ou a culpa daquele problema na sua fraqueza. Porque 12 anos, né, sangrando, coitadinha, deveria estar só a rabiola, né? Bem magrinha. Imagina então todas aquelas situações. Ela poderia ter olhado e falado assim: olha, eu não posso chegar a Jesus porque existe uma multidão cercando Jesus. Ela poderia ter arrumado um monte de problema, como um monte de gente arrumou um monte de problema para não estar aqui hoje. Um monte de gente colocou empecilho, falou assim: olha, eu não vou conseguir porque eu tenho que trabalhar, e às vezes tem mesmo, e aí não tem jeito. Eu também preciso trabalhar, eu trabalho à noite. Mas tem gente que parece que gosta de trabalhar um pouquinho mais, e aí, outro dia eu vou, outro dia eu espero essa passagem de Jesus. Às vezes a pessoa coloca o empecilho porque ela está cansada, porque ela está afadigada. Mas meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você quer algo do Senhor, você tem que romper as barreiras que têm sido colocadas na sua frente. E você só vai conseguir fazer isso quando você for uma pessoa cheia de ousadia, que não se acostuma mais com aquilo que está diante de você, porque você sabe o que você quer. Quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós nos colocamos na casa do Senhor, nós podemos chegar aqui e simplesmente ficar aqui, simplesmente falar: Senhor, olha, será que é possível? Mas aquela mulher, ela foi além. Aquela mulher enfrentou todas as suas adversidades. Aquela mulher provavelmente ela começou a se arrastar, ela começou a buscar de alguma forma chegar próximo de Jesus, porque ela tinha uma certeza: se eu simplesmente tocar, se eu simplesmente encostar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que tem feito você sangrar, eu não sei o que tem feito você perder as suas forças, eu não sei o que tem feito você sucumbir, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus: se simplesmente você tocar na orla do Todo-Poderoso, todo esse sangramento vai sanar, toda essa doença vai parar, porque o médico dos médicos se encontra neste lugar. Todos os seus problemas têm que ir embora, porque não é o tamanho do problema, mas é o tamanho do nosso Deus. Mas para isso, nós precisamos romper as barreiras que nos impedem. Nós precisamos entender que aquilo que está na nossa frente não pode mais nos impedir. E meu irmão, o que é que tem impedido a sua vida? O que é que tem impedido você de se achegar mais próximo? Quais são as muralhas que têm sido colocadas na sua frente, que tem falado assim: você não vai conseguir? Talvez é o pecado. Talvez o pecado esteja dizendo: você não pode se chegar a Jesus, você é impuro, você é imundo, você não tem condições, você é pecador. Mas lembre-se, Jesus veio exatamente por nós pecadores. Ele não veio para santos, ele veio para pecadores. Então não importa qual é o seu problema, se você se chegar, o sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado.
Ele pode, basta você querer. Mas, Marcial, aquela mulher, ela queria simplesmente tocar. Mas tinha uma multidão que estava ali ao lado de Jesus, encostando, pegando, espremendo Jesus, apertando Jesus. Qual foi a diferença? É a maneira com que nós tocamos em Jesus. Tem pessoas que passam um mês, um ano, 5 anos, 10 anos dentro da igreja e a vida não muda. A vida familiar não muda. A vida financeira não muda. A vida sentimental não muda, a vida espiritual não muda. Mas eu estou dentro da igreja, eu participo dos cultos, eu venho no domingo, eu venho na terça, eu venho na quinta, eu participo de todos os cultos. Por que que não muda? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos encostando em Jesus de uma forma natural, mas o Senhor quer que você se encoste a Ele, que você se aproxime a Ele de uma forma sobrenatural. A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, o Senhor diz, acompanhe aqui comigo no telão: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Quantas vezes nós viemos aqui, aí o palestrante, o ministro, o pregador, quem está aqui na frente, fala assim: dá glória a Deus. Aí nós falamos: glória a Deus, dá aleluia, aleluia. Levanta sua mão, aí você levanta sua mão, porque você está sendo ensinado, você está sendo doutrinado a fazer isso. Mas eu quero dizer, meu irmão, o que Deus quer é verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. O que Deus quer é que quando você está aqui ouvindo a palavra, aquilo dali vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, de tal forma que a única coisa que você consegue é dizer: glórias e glórias a Deus, não porque você está sendo mandado, mas porque você está transbordando da presença de Deus. O que Deus quer é que você não toque de qualquer forma, que você não adore de qualquer forma. Deus quer que você seja sincero na sua adoração. Deus quer que você seja sincero na sua oração. Quando você for orar, meu irmão, faça a sua melhor oração. Mas Marcial, não tem ninguém aqui nos cultos de oração, vem pouquinho. Não importa, é o momento seu e de Deus. Se entregue, se precisar chorar, chore. Se precisar ficar em silêncio, fique. Deus ouve também você em silêncio. Mas é importante que tudo aquilo que você vinha fazer seja em verdade. Tocar em Jesus, ouvir a palavra, cantar um louvor, amém. Mas o que Deus quer é que aquela palavra que diz Deus habita, Deus age, Deus manifesta, Deus cura em meio aos louvores, comece a acontecer. Porque quando você abrir a sua boca, não vai ser um cântico comum, vai ser uma adoração, vai ser um louvor que vai romper as barreiras e vai chegar diante de Deus, porque você é um verdadeiro adorador. Porque você falou assim: eu não vou me chegar a Jesus de qualquer forma, eu vou romper tudo aquilo que está me impedindo, porque hoje eu vou sair daquilo com aquilo que eu vim buscar. Eu vim aqui buscar uma cura, eu vim aqui resolver um problema sentimental, eu vim aqui resolver um problema familiar. Não importa o que você veio aqui buscar, o nosso Deus tem poder para fazer. Basta você saber se achegar a Ele em espírito e em verdade. Precisamos ter ousadia. Ousadia. Em Hebreus capítulo 10, acompanhe aqui comigo no telão. Versículo 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Em outras traduções está assim: portanto, irmãos, temos plena ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que Jesus está dizendo? O meu corpo abriu um caminho
um novo e vivo caminho, onde você pode se achegar a Deus com ousadia, porque Ele é o nosso Deus e Pai, e Ele nos ouve. Ele está com os ouvidos atentos para cada oração, para cada súplica, para cada petição que é feita neste lugar. Deus ouve a sua oração, mas se coloque na presença de Deus com ousadia. Eu não estou falando em ser irreverente, eu não estou falando em fazer as coisas de qualquer jeito. Eu estou falando que nós temos um Deus que está disposto a fazer quando nós nos achegarmos a Ele, sem medo, sem timidez, rompendo as barreiras, porque Ele vai fazer infinitamente mais. O segundo exemplo que eu gostaria de tratar está no livro de Mateus, acompanhe aqui comigo no telão, a partir do versículo 25, que diz assim: agora foi. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre a água, sobre o mar, desculpem. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus responde a Pedro: então venha, Pedro. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Só até aqui. Meus irmãos, você pode falar assim: mas Marcel, Pedro caiu. Pedro caiu. Mas quem fez diferente? Olha a ousadia desse cara. Todo mundo aterrorizado, todo mundo com medo, todo mundo apavorado, todo mundo preocupado. E ele fala assim: olha, tu mesmo, então manda-te ir ao teu encontro. Aí Jesus fala: pode vir. Aí Pedro fala assim: então eu vou sair da água. Olha que coisa louca. Quem foi na praia? Já, você sabe, você vai chegando num ponto assim, que você olha assim, você não tem mais nada. Já pensou no meio do mar, aquela onda vindo de todos os lados, e você querer descer da água? É coisa de louco. O ousado faz loucura. O ousado faz o que ninguém faz. O ousado vive o que ninguém vive. O ousado conta as suas próprias histórias e não as histórias dos outros. O ousado faz aquilo que ele tem vontade de fazer, porque nada pode impedir o ousado quando ele é guiado pela palavra de Deus. Jesus fala assim: então vem, Pedro. Aí Pedro sai. Mas fica 11 dentro do barco. 11 pessoas que tiveram medo, que estavam apavorados, que estavam gritando de medo. Talvez 11 pessoas ficaram ali: tomara que esse cara afunde. Olha a loucura desse cara. Pedrão, para com isso. Pedro, não faça isso. Talvez 11 pessoas tentaram impedir Pedro de viver. Mas Pedro, apesar de toda a sua impetuosidade, ele era um homem que sabia o Deus que ele servia. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que todo medo que está te impedindo de viver, de realizar, de viver algo sobrenatural, caia por terra agora. Que você tenha ousadia para descer do seu barco e andar por sobre as águas. Que você tenha ousadia de viver o que ninguém está vivendo. Que você tenha ousadia de ouvir o que ninguém está ouvindo. Que você tenha ousadia de ver o que ninguém está vendo. Porque você vai ser cheio de ousadia.
você vai ser capaz. Mas para, Marcial, isso não é possível, não tem condições, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem possibilidade. Não importa, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma autoridade que disse: continua andando, desce do seu barco e vive o que 11 não está vivendo, e vive o que as pessoas não estão vivendo, porque você é ousado de me pedir, e quando você me pede, eu realizo. Não podemos ter medo. A palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrios. Em outras traduções está assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Há um espírito dentro de você, há um espírito dentro de mim, que está dizendo: eu não sou um espírito de medo e nem de covardia, mas de unção, de poder, de ousadia, de coragem, porque há um espírito dentro de você que vai te guiar nas suas dificuldades. Às vezes o medo pode vir, mas ele está em você, ele está dentro de você, te capacitando, te fortalecendo, te ungindo, levando você a viver o que ninguém está vivendo. Não permita que o medo te impeça. Não permita que as barreiras, a orla do barco, te impeça. Está na hora de começar a dar passos. Oh, aleluia. Está na hora de começar a dar passos espirituais. Está na hora da gente sair de dentro do nosso lugar seguro, do barco, da zona de conforto, e começar a ouvir o chamado do Senhor: venha, Pedro, venha, 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 porque você vai viver. Mas é impossível. Não é impossível. Há uma palavra sobre a sua vida dizendo: você vai poder. Venha, venha, venha. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu estou te chamando para viver o que você nunca viveu. Eu quero te chamar para você viver o que ninguém está vivendo. Mas não deixa o medo te impedir. Não deixa o medo te barrar. Porque Deus tem, e ora Ele tem, poder, autoridade para fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Bom, agora vamos ler um pouquinho. Abra comigo, por favor, meus irmãos. Ô, irmãos, por favor, eu não sou de pedir água não, mas hoje eu estou com a boca já seca, já, se os irmãos aí da portaria puderem. Atos capítulo 2, na verdade eu que peço para não... Fico aqui tremendo todo, né, pastor? Mas hoje não tem jeito. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vai para o versículo 36 de Atos 2, que diz assim:
Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro, aquele mesmo Pedro que teve medo, que afundou, que caiu, que desistiu, que parou. Pedro respondeu: arrependo-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40, com muitas outras palavras os advertia e insistia com ele: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 homens. Só um instantinho, meus irmãos. Agora Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: certo dia, Pedro, o mesmo Pedro, e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que estavam entrando no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele e lhe disse, meus irmãos. Versículo 4, Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6, disse Pedro, o mesmo Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-se a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8, e deu um salto, pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Agora, por favor, meus irmãos, Atos capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo a proclamar Jesus, a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens. Só um adendo: a primeira pregação de Pedro, 3.000, e aqui mais quase 5.000 homens. Versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Versículo 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, o mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje fomos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, glória a Deus, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus, agora foi muito.
Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instruções, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Versículo 14. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro, o mesmo Pedro, e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versículo 21, depois de mais ameaça, eles os deixaram ir. Não tinha como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos. Versículo 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo teu Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis das terras se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem os diste. Versículo 28. Fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecera. Agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, para anunciarem a tua palavra com ousadia. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Amém. Lembra aquele Pedro? Aquele que negou Jesus. Aquele que começou a andar e caiu. Aquele que fazia besteira, aquele que falava que não dera, que não devia. Aquele mesmo Pedro, ele começou a se encher da presença de Deus de tal forma. Ele começou a se encher da presença de Deus de tal forma. Ele começou a se encher da presença de Deus de tal forma que tudo que ele sabia fazer era falar da glória de Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus, que nós tenhamos a mesma ousadia de Pedro, de ir lá fora, e falar: o meu Jesus vive. O meu Jesus morreu ele morreu, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Que eu e você possamos ter a mesma ousadia daquele Pedro, de não se conformar
mais em ouvir as pessoas falando mal, mas começarmos a anunciar as boas novas do reino de Deus, porque a palavra de Deus é cristalina. Ele vai derramar do seu Espírito, Ele vai fazer transbordar em nós o seu Espírito, e nós seremos um povo cheio de ousadia para falar da glória de Deus, e Deus vai acrescentar dia após dia aqueles que haveriam de ser salvos, aqueles que haveriam de ser salvos, aqueles que haveriam de ser salvos. Essas cadeiras não poderão mais ficar vazias, porque terá um povo aqui cheio de ousadia para anunciar o nosso Redentor. Vi! E as pessoas ouvirão, aleluia! E as pessoas ouvirão, e elas ficarão atordoadas. O que está acontecendo? O que nós podemos fazer? Está chegando os últimos dias, e nós falaremos: arrependam-se dos seus pecados. O mundo falará: não fala isso não, para de falar do nome de Jesus, para de declarar o nome de Jesus, para de falar que isso é pecado, que aquilo é pecado, o politicamente correto está agindo. Mas nós falaremos: é preferível agradar os homens, aos políticos, às autoridades terrenas, ou agradar aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Precisamos ter a convicção de quando abrimos a nossa boca, somos canal de bênção do Senhor, somos instrumento da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. E eu quero declarar sobre a minha vida, e sobre a sua vida. Nós seremos canal de bênção. Nós seremos canal de bênção. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Mas tem muitos que estão lá, precisando se achegar aqui. E Deus quer usar as nossas vidas como usou Pedro. Meu irmão, minha irmã, quando nós lemos que Pedro chegou ali na porta do templo, eu quero ter essa ousadia um dia. Eu lembro de uns anos atrás, a presbítera Laís falou para mim: Marcelo, eu tenho orado tanto para que Deus dê sobre alguém aqui na igreja esse dom de colocar as mãos e a pessoa ser curada. Eu nunca esqueci isso, presbítera Laís, porque eu quero ser essa pessoa. Eu quero, mas eu quero que você também seja essa pessoa. Nós não oramos errado. Presbítero Jackson, pastor Paulo, presbítero Hermes, pastor Diego e as outras pessoas que oram aqui por cura, não é errado. Mas eu quero ter a ousadia de Pedro. Eu quero ter aquela ousadia de ver aquela situação e falar assim: ande, de dar autoridade no nome de Jesus e declarar: ande, declarar: saia, declarar: restaure, declarar: seja liberto, porque nós temos essa autoridade em Cristo Jesus. Eu quero ter essa autoridade. Não que eu não possa orar: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, cura aquele irmão, cura aquela irmã, mas eu quero ter isso em mim, essa ousadia de ver o aleijado e falar assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhes dou. Ande, e a pessoa se levantar e começar a andar. Eu quero chegar nisso. Eu sei que existe um processo, mas hoje pode ser o pontapé desse processo. Hoje pode ser o divisor de águas, como foi na vida de Pedro. Nós precisamos entender que Deus quer usar nossas vidas. Em João capítulo 14, acompanha aqui comigo no telão. João 14, a partir do versículo 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha o que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão.
Olha a ousadia que o Senhor está nos dando. Olha a autoridade que o Senhor está nos dando. De quando a gente fala assim, em nome de Jesus, nós faremos obras como as dele e obras maiores. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Ele está falando, Marcelo, se você mandar aquele monte daquele lugar para lá, ele vai. Porque você vai falar em meu nome. Quando você falar para um aleijado, seja curado, para um cego, seja curado, ele vai ser curado no nome de Jesus. Não é para a nossa glória, mas é para que Deus seja glorificado através do Filho. Nós precisamos entender que Deus quer usar as nossas vidas. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Pai, oh Deus, em teu nome, Senhor, eu quero declarar sobre este lugar, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, sobre cada pessoa que está aqui. Ela não vai apenas ver milagre, ela vai ser participante do milagre. Senhor, eu quero declarar sobre as pessoas que estão aqui, neste lugar, que elas não verão apenas o realizar, mas serão o instrumento do realizar. Eu quero declarar sobre esta igreja, em nome de Jesus, nós não olharemos apenas o avivamento, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós seremos participante do avivamento do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor derramaria do teu Espírito nos últimos dias. Oh Deus, e eu quero ver pessoas aqui, eu quero declarar sobre cada vida aqui, que haverá pessoas cheias do teu Espírito, cheias da tua unção, cheias do teu poder, que impactarão esta geração. Eu quero orar pelos jovens e pelos adolescentes deste lugar, Senhor. Que o Senhor os encha da tua presença, Senhor. Que transborde dentro deles a tua unção, o teu poder. Que sejam eles como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Que eles possam ser aqueles que farão a diferença na sua geração. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta, papai, no meio desses jovens pregadores, levanta, Senhor, no meio desses jovens ministros de louvores, levanta, Senhor, no meio desses jovens, oh Deus, em nome de Jesus, evangelistas, levanta no meio desses jovens, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqueles que visitarão hospitais, aqueles que visitarão presídios, aqueles que visitarão o que estão nas sarjetas e cheios da tua presença, realizarão milagres e maravilhas em teu nome, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada família deste lugar, Senhor, em nome de Jesus, e declaro o teu senhorio. O diabo não tem autoridade sobre a família do Senhor. Oh Deus, cada família, Senhor, será, Senhor, um espelho para os seus vizinhos. Cada família aqui representada, Senhor, será um espelho, um reflexo do Senhor para os seus vizinhos. E muitos se achegarão por causa de cada representante destas famílias. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar neste lugar, assim como eu quero, Senhor, ter esse dom de colocar as mãos sobre os enfermos e declarar o teu senhorio, que outras pessoas também venham ter em nome de Jesus. Que outras pessoas também, Senhor, comecem a profetizar, a falar coisas vindo direto do trono do Senhor, Pai. Que outras pessoas comecem a falar, Senhor, aquilo que nós não falamos até hoje. Que aquilo que o Senhor comece a revelar, Senhor, para os céus. Que o Senhor comece a derramar a tua unção sobre os céus. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta aqui profetas. Levanta aqui neste lugar profetas, ó Deus. Oh Deus, nós sabemos, papai, que tudo que tinha que estar escrito
escrito está constituído na tua palavra. Mas se há alguma coisa que o Senhor quer falar ainda ao teu povo, Senhor, levanta aqui, que nós não precisemos olhar para fora, porque o Senhor vai levantar aqui profetas do Senhor. Oh Deus, derrama, Pai, sobre o teu povo o teu espírito, para que todo o teu povo, Senhor, comece a orar. Oh Deus, essas paredes começam a tremer. Oh Senhor, esse chão começa a tremer. Os vizinhos não entenderão o que está acontecendo, mas é o teu poder que vai estar agindo, é o teu poder que vai estar se manifestando. Oh Deus, em nome de Jesus, nós viveremos aquilo que não vivemos, pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, vamos sair de dentro dos nossos barcos e vamos andar. Oh Deus, aleluia.